Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Pode cantar de novo com todo o louvor do seu corpo. Que cada respiração seja esse louvor, a honra e a glória ao Senhor, para que Ele rasgue teu coração hoje e te empodere de quem você é e te dê ousadia para ser quem Ele te criou para ser, para que as barreiras do coração caiam, que as barreiras dos ouvidos caiam. Mais uma vez, mais uma vez. Senhor, que as fortalezas da mente caiam agora em nome de Jesus. Que eles te sintam agora em nome de Jesus. Ai. Meu Senhor Jesus, hoje queremos continuar na Tua presença, porque já estamos te sentindo desde a intercessão, do louvor, da introdutória, da oferta. E queremos colocar, Senhor, a nossa mente diante do Teu altar, para que toda fortaleza de mente caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, queremos colocar o nosso coração diante do Teu altar, que cada coração de pedra amoleça em nome de Jesus. Queremos, Senhor, colocar os nossos ouvidos diante do Teu altar, não apenas para entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas para escutar a Tua palavra, a palavra que sai do Teu altar, que uma vez o Senhor fala e duas vezes fala ao nosso coração. Nós queremos nos colocar no Teu altar apresentando as nossas debilidades, sim, porque nós somos feitos dela também, não só das nossas qualidades. Nós queremos colocar, Senhor, no Teu altar os nossos traumas, os nossos medos, os nossos pecados, as nossas insatisfações, os nossos problemas, que muitas vezes nos acompanham durante o culto e na hora do culto somos roubados por Ele, porque não nos achamos dignos de estar aqui, ou porque achamos que estamos perdendo tempo, inclusive, de estar aqui, em vez de resolver esses problemas. Mas nós sabemos, Senhor, que é melhor estar no Teu altar e na Tua casa, porque podemos estar um dia na Tua casa, será mais gostoso do que 1000 em outros lugares. Queremos fazer, Senhor, das palavras do Salmo, Senhor, as nossas palavras hoje. Por isso, Senhor, usa a minha vida com sabedoria e com poder, que não seja só letra, mas que Teu Espírito esteja. Que não seja só o Teu Espírito, mas que a Tua palavra, o verbo vivo, se represente aqui hoje. Porque, Senhor, eu creio, Pai, neste equilíbrio, que a Tua palavra, o verbo que se fez carne, está presente no nosso meio. E essa palavra, este verbo, o Senhor, é tudo para nós. Nos enche, Senhor, com o Teu poder hoje. Que seja um culto diferente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Estava morrendo de saudade de vir aqui ministrar. Eu não ministro desde o começo do ano aqui. Quem aí está fazendo Davar? Ó, tem muita gente não fazendo Davar, hein? Falei esses dias que eu vou colocar a camiseta, eu sou o Davar, né? Porque o povo fala Davar, já olha, né? E aí, com muitas demandas,
Acabei não estando aqui, mas graças a Deus, que eu estava com muita saudade de vir ministrar. Eu não sei, a Pati já chegou? A Pati estava esperando. Ô, Pati, obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo, Deus abençoe, te amo, viu? A Pati aqui, ó, me conheceu quando eu era ramelenta, né? Não que eu não seja hoje, mas era bem ramelenta, bem pior, né? E a Pati é uma bênção, faz tempo que a gente não fala, mas Deus abençoe, glória a Deus. Amém? Bom, gente, faz 2 anos que eu tenho estudado a Bíblia de forma acadêmica, né? Eu acho que muita gente já sabe disso, que eu tenho feito teologia, e, além de teologia, tenho feito pós-graduação em História. E, nesse período, nesses 2 anos, eu comecei a me deparar com algumas coisas que me passava desapercebido. E uma dessas coisas que eu comecei a me deparar e comecei a aprender foi sobre a teologia da libertação. Que a teologia da libertação não é aquela teologia que vai expulsar o demônio, porque as pessoas pensam, né, tem Liga de Libertadores, teologia da libertação, vai expulsar os capirotos. Não, a teologia da libertação é uma teologia que vai falar do olhar do oprimido para a Bíblia. Do oprimido para a Bíblia, não do opressor. Não da pessoa que está ali no lugar de poder, que vai ler a Bíblia e vai olhar coisas assim, nossa, você vai ser algo espetacular em Deus, e não sei o quê, e vai minimizar e invisibilizar todas as outras pessoas que foram oprimidas na Bíblia, inclusive. Então, a teologia da libertação, uma teologia latino-americana, ela vai começar a ter um olhar diferente, porque quando o Evangelho chega ao Brasil, ou chega às Américas, não faz tanto sentido, por exemplo, uma teologia que acontecia lá na Europa, para uma teologia, por exemplo, no Brasil, que tinha pessoas escravizadas, que tinha indígenas. E aí as pessoas olhavam para esse tipo de leitura de Bíblia e não se familiarizava com ela, aquilo não falava com ela assim, sabe? E aí eu comecei a aprender sobre esse tipo de teologia da libertação, que depois da teologia da libertação ramificou para uma teologia negra, que depois da teologia negra ramificou para uma teologia feminista, que depois de uma teologia feminista ramificou para uma teologia de gênero e que ramificou para uma teologia queer, que é a nossa teologia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, não sei você, mas eu estou muitos anos na igreja, né? E eu sempre ouvi pregadores que sempre estavam numa posição que parece às vezes muito única, que é o homem cis, branco, hétero, falando do olhar dele para a Bíblia. Só que, às vezes, a visão do homem cis, branco, hétero, às vezes não é a mesma vivência, e muitas vezes não é a mesma vivência que nós temos. Concorda comigo ou não concorda? Bom, isso não acontece só na teologia, do cara vir e ele pregar e ele falar segundo a visão dele, aí por isso que você vai ver aí muita ministração distorcendo e falando que a mulher tem que ser rebaixada ao homem, porque ela tem que servir num lugar, porque se ela falar um ai, que não sei o quê, e vai diminuindo pessoas. Inclusive a teologia foi usada, inclusive, para diminuir o negro, e tirar o negro, por exemplo, a pessoa preta dos lugares de estudo, dos lugares religiosos, ter segregação. Por quê? Porque estava sendo lida e interpretada e ministrada pela ótica e pela visão da pessoa, muitas vezes, europeia, branca e tudo mais. E como diz o teólogo Leonardo Boff, todo ponto de vista é vista de um ponto. E todo ponto de vista tem um ponto cego. Então, o meu ponto cego é o seu ponto de vista. O seu ponto cego é o meu ponto de vista. E quando a gente começa a olhar para a Bíblia e para as histórias da Bíblia, do nosso ponto de vista, com o nosso olhar, com a nossa peculiaridade, com a nossa personalidade, com as nossas características, com as nossas vivências, com as nossas experiências, com as nossas dores, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, a gente começa a se identificar muitas vezes com personagens, ou deveria se identificar com personagens na Bíblia, que muitas vezes ninguém te ensinou de forma coerente sobre isso. Isso acontece só na teologia, Bruna? Não, isso não acontece só na teologia. Por exemplo, deixa eu subir aqui.
Na nossa sociedade hoje, estruturalmente racista, pessoas brancas e algumas pessoas pretas cometem racismo. Estou falando errado? Por quê? Porque a pessoa preta, apesar de estar neste lugar de oprimido, de lugar de excluído, de morto, ele aprendeu a reproduzir esse racismo que é estrutural. Por exemplo, na nossa sociedade, que reproduz o machismo e sustenta o patriarcado, muitos e a maioria dos homens continuam sustentando esse machismo e muitas mulheres reforçam esse machismo e esse patriarcado, porque estão no lugar de aprender e reproduzir. A gente só reproduz aquilo que a gente sabe. E a gente sabe aquilo que a gente escuta ou vai estudar, e muitas vezes direcionado e moldado segundo a ótica do outro. Por exemplo, na nossa sociedade LGBTfóbica, muitos héteros são LGBTfóbicos, mas muitos LGBTs também praticam LGBTfobia, com mulheres e homens trans, com homens afeminados, porque o homem, segundo o Léo Brandão, tem que ser macho. E eu entendo quando ele diz isso, o homem tem que ser macho. Mas o homem que é afeminado não é macho? Se for nessa característica, ele só é afeminado. E, às vezes, o afeminado passa muito preconceito, inclusive para conseguir uma relação. Porque ele não pode ser, eu não vou namorar ou casar com alguém que é afeminado. E isso, quando nós também estamos dentro de um sistema religioso, que participamos de algum culto e tudo mais, a gente vai criando características em nós, a gente vai nos moldando, segundo o quê? Segundo aquilo que a gente está aprendendo. E muitas vezes aquilo que a gente está aprendendo parte de uma teologia que está muito engessado na visão de um grupo de pessoas. Assim foi com Vasti. Vasti é um desses casos. Quem sabe aqui quem é a rainha Vasti? Aliás, quem não sabe quem é a rainha Vasti, levanta a mão. Pode levantar de boa. Agora a hora começa a babar, gente. Amém. Rainha Vasti, quem sabe, das pessoas que levantaram, não sabe quem é a rainha Vasti? Levanta a mão dessas pessoas que levantaram que não sabe quem é Esther. Esther, beleza. Tem um livro na Bíblia chamado Esther, que é de uma rainha judia. Depois você dá uma lida lá. Então, para você que levantou a mão e não sabia quem era Vasti, Vasti é a rainha que antecede a rainha Esther. Então, o livro de Esther vai começar com Vasti, e vai falar sobre Vasti, e vai dizer, né, que ela se negou a se aparecer para o rei. E aí, quando você está dentro dessa teologia, você já escutou provavelmente algumas ministrações, e depois você que não sabe o que é Vasti vai saber que eu vou contextualizar, tá? Mas você já provavelmente escutou algumas ministrações sobre Vasti, do tipo, ela é muito rebelde, ela é insubmissa, chiliquenta. Mulher na igreja não pode ser chiliquenta. Não pode ser rebelde. Vasti é o estilo de esposa que você não pode ser. Amém? Vamos expulsar Vasti do nosso corpo. É quase isso, né? A mulher que é igual Vasti está condenada para o inferno, porque ela não pode mais entrar na presença do rei. E o rei Assuero, eu vou dizer que ele estava bêbado quando mandou chamar Vasti. Aí comparam o rei bêbado a Deus, tipo, uma coisa muito louca. Vasti não honrou o rei, não honrou o seu marido, e você, mulher. Quem já ouviu uma ministração assim? Talvez você não ouviu essa ministração, mas você ouviu assim. Tem gente que faz lista do crente Vasti. Eu estava pesquisando sobre Vasti, eu encontrei essa lista, eu fiquei passado, viado. Pastor Tipo, é uma coisa louca. Pessoas que criam a sua própria festa sem o rei pessoas que criam a sua própria festa sem o rei. Quem é você para não pôr o rei na sua festa? O rei estava bêbado. Só que aí o rei associa a Deus. Então, se você não faz uma festa com Deus, aí usam esse jargão, tá vendo? Na sua festinha tem pinga? É isso, você está sendo Vasti. Pessoas que riem e debocham da igreja.
porque o rei representa a igreja, e os caras eunucos estavam com eles, que as pessoas que servem a igreja. Então, se você está zoando a igreja, você é igual a Vasti, vai para o inferno, capeta. Se formos rebeldes, então, nem na presença do rei somos tirados. Então, Vasti é essa rainha, que provavelmente você escutou como a rainha desobediente, rebelde, a que não honrou, a que fez bicão, a que não obedeceu. E provavelmente, talvez, se você já escutou uma ministração dessa, se você é mulher, você já... Ai, meu Deus, será que eu estou sendo Vasti? Mas hoje eu queria fazer uma leitura diferente sobre Vasti. Vasti era uma rainha ousada, empoderada, e sabia quem ela era, e não deixou que ninguém, inclusive o rei, que tinha poder sobre ela, a rebaixasse. Por isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Esther, capítulo 1, nós vamos ler aí detalhadamente, e eu vou te dar aí algumas coisas que eu aprendo quando eu leio sobre Vasti. E eu espero que você hoje saia daqui querendo ser essa Vasti, né? Claro, uma pessoa Vasti, ela não tinha Deus como centro religioso da vida dela, ela era uma pagã. Então, não é sobre a representatividade espiritual, mas sobre essas características que Vasti teve, e depois a gente não sabe mais nada sobre Vasti. Então, eu vou ler na versão a mensagem, e talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas eu espero que você consiga me acompanhar. E fala assim: nos dias de Xerxes, o cara já tem um apelido que parece carinhoso, né? Xerxes. Quando você lê, né? Xerxes. Mas lá, no dia de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, a sede do reino ficava no complexo real de Suzã. No 3º ano do seu reino, ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e ministros. Também estavam presentes as autoridades militares da Pérsia e da Média, além dos príncipes e governadores das províncias, ou seja, os bam estava no rolê. Durante 6 meses, gente, eu já fiz festa para um dia e um final de semana, mas imagina organizar festa para 6 meses e tudo isso de gente. Mano, eu ia pirar. Só isso. Mas vamos lá. Durante 6 meses, ele exibiu o imenso patrimônio do seu império e o impressionante luxo da realeza. Para concluir, o rei deu uma festa de 1 semana para todos os moradores da capital Suzã. Participaram desde os nobres, até os mais simples. A festa aconteceu no jardim do pátio do palácio de verão do rei. O jardim foi decorado com tecidos brancos e azuis, fixados com cordas de linho branco e roxo, com argolas de prata, fixadas em colunas de mármore. As poltronas eram de prata e de ouro. O piso era de mosaico de pórfiro, mármore, medrepérola e pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro personalizadas. A gente está tentando fazer taças de copinho com nome, é difícil. Imagina taças de ouro personalizadas. O vinho real era servido à vontade, por conta da generosidade. Olha que rei generoso. O rei autorizou os convidados a beber quanto quiserem. Não tinha lei seca. Vamos beber. Os mordomos ficavam à disposição para servi-los sempre que desejassem. Enquanto isso, dentro do palácio do rei Xerxes, a rainha Vasti ofereceu um banquete à parte para as mulheres. No 7º dia da festa, o rei, já alterado de tanto beber, ordenou os 7 oficiais, seus auxiliares particulares, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Arbagtá, Zetar e Carcás, que fossem buscar a rainha Vasti em trajes suntuosos e com sua coroa real. Ela era muito bonita, mas a rainha se recusou a ir. Mas a rainha se recusou a ir e não acompanhou os oficiais. O rei ficou indignado.
furioso com a recusa da rainha, convocou seus conselheiros e todos os especialistas em questão de leis e de direitos. O rei tinha o costume de consultar os assessores especializados. Os assessores mais próximos, os 7 principais ministros da Pérsia e da Média, que faziam parte do círculo registro do rei, eram Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Ele perguntou que medida legal deveria ter tomado contra a rainha Vasti por ter recusado atender uma ordem do rei Xerxes transmitida dos seus oficiais. Memucã tomou a palavra diante dos conselheiros e dos ministros do rei. Não foi apenas ao rei que a rainha Vasti ofendeu. Todos nós, as autoridades e todo o povo de todas as províncias do rei Xerxes, fomos ofendidos. Não tenham dúvidas de que a notícia vai se espalhar. Você soube o que a rainha Vasti fez? O rei Xerxes ordenou que ela se apresentasse diante dele e ela se recusou. Quando as mulheres ouvirem isso, lascou o Brasil. Vão começar a tratar o marido com desprezo. O dia em que as mulheres, os oficiais da Pérsia e da Média ficarem sabendo da recusa da rainha, perderemos o controle. É isso que queremos? Um país cheio de mulheres rebeldes que não aceitam sua condição? Então, se o rei estiver de acordo, promulgue um decreto real e registre-o nas leis dos persas e dos medos, de modo que não possa ser revogado que a rainha Vasti está terminantemente proibida de comparecer perante o rei. Aleluia. Conseguiu acompanhar a história? Bom, então está lá o rei. Um cara que gosta de ostentar. E ele não gosta de ostentar pouco. Ele gosta de ostentar muito. Não é que nem a gente que compra leite e pão e fala, ostentei. Né? Porque hoje você comprar leite, pão, café, a hora que você fala café, mano, vou tirar foto, selfie, ostentei. Né? Ou, sei lá, você compra um botijão de gás, você fala, estou muito rico, meu gás está cheio. Esses dias eu fui viajar, abasteci o carro, quase deixei o rim lá dentro e falei, nossa, tinha que tirar uma foto, ostentação. Não, essa não era a ostentação do rei. Ele ostentava mesmo, ele recebeu durante 6 meses os caras, fez festinha lá durante 7 dias, foi um negócio assim, regado a ouro, regado a copo personalizado. Qual o seu nome? Ai, fulano de tal vai vir na festa, faz um copo de ouro personalizado, com escrito não sei o quê. Sei lá como é que era esse copo personalizado, né? Mas devia ser uma coisa muito chique e tudo mais. E dá muita bebida, e dá muito negócio. Aí a primeira coisa que eu aprendo com a rainha Vasti é que todo mundo foi convidado para essa festa. Os mais ricos, os mais pobres, os generais, os caras bam, menos as mulheres. Havia neste banquete alguém excluído. E que Vasti faz? As mulheres não ficarão excluídas. Tragam todas as mulheres que eu darei um banquete a elas. Gente, que mulher. Que olha para dentro daquele cenário de ostentação e percebe que dentro deste cenário de ostentação, de festa, de alegria, de comunhão, de riqueza, de bebida, de tudo, havia gente que não tinha sido convidado. E quem eram essas pessoas? As mulheres. E posso te dizer uma coisa? Isso não está longe dos nossos dias. Porque eu não sei você, mas fizeram uma festa alguns anos atrás e chamaram todos os héteros. E nós, muitas vezes, fomos convidados a nos retirar. Mas a rainha Vasti não permitiu, de forma alguma, que alguém no reino não participasse desse banquete. E nós precisamos ter características como Vasti. Precisamos de pessoas mais dispostas a servir em amor, e não apenas ter um olhar de amor. Nós precisamos ser aquelas pessoas que incluem as pessoas excluídas, que trabalham pelas pessoas excluídas. Eu não estou falando só de igreja, mas talvez você esteja numa posição na sua empresa, onde você consegue decidir ou definir quem entra, e na hora de entrar apenas o mesmo grupo é escolhido, e está na hora de você
se posicionar como Vasti e falar, aqui vai ter diversidade, do preto ao branco, do hétero ao gay, da pessoa que é PCD. Não só apenas nos cargos de base, aqueles operacionais que carregam as coisas, mas aqueles que realmente falam, eu não aceito essa condição. Precisamos ser pessoas que somos como os bons samaritanos, que não estão preocupados apenas com a sua escala de serviço no culto, mas que estão preocupados em atender aquele que está debilitado ao meio do caminho, de levar até a hospedaria e dizer, olha, eu não posso ficar, até porque eu tenho escala no culto, mas é o seguinte, tudo que ele gastar eu pago, tudo que ele precisar eu dou. Nós precisamos de pessoas dispostas a vender os seus bens, como vimos em Atos. José vendeu um terreno e deu àqueles que precisavam. Precisamos estar dispostos de alimentar a fome do Brasil. São 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país. E precisamos de pessoas como o Vasti que coloque na mesa e fala, vem aqui num banquete comigo. Isso é ser cristão, isso é ter cristianismo em si, isso é participar do movimento cristão. Precisamos de advogados que lute pela causa e pelo direito do LGBT, porque são eles e nós que somos massacrados, humilhados, que somos distintos de direito. Precisamos sim de pessoas que lutem na lei, porque não dá mais para você que é homem gay e doar sangue ser restrito por causa disso. Sim, já está uma lei, mas precisamos de mais pessoas que dialoguem sobre isso. Nós precisamos de mais pessoas que se coloquem na causa do oprimido, do excluído, do humilhado. E vamos falar a verdade, é muito lindo e muito bom vir à igreja, mas tem sido muito pouco as mãos que servem, não ao ministério, mas ao oprimido. Sim, não estou dizendo para você abandonar o ministério, não é isso. Porque as pessoas já usam isso como justificativa. Não, porque aqui no ministério, as nossas mãos curam, as nossas mãos abraçam, as nossas mãos transformam, o nosso exemplo faz com que o outro também se sinta em família. Mas precisamos mais do que ambientes religiosos. Até porque, eu queria que você abrisse lá em Amós 5, 21 a 24. Porque senão as palavras de Amós virão contra nós, com juízo também. Porque Amós profetizou num tempo que hoje já nós não estamos nesse tempo, mas serve para nós. E se nós formos fazer ali um resumo do Antigo Testamento, nós vamos resumir, como diz o presbítero Léo Brandão, em duas grandes coisas. A primeira é amar a Deus acima de todas as coisas, é fazer por Deus, é ter uma relação apenas com Deus. Mas a segunda é sobre justiça social. E em Amós, no capítulo 5, no versículo 21 a 24, na minha versão fala assim: não suporto os encontros religiosos de vocês. E estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enjoado das suas estratégias para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação de própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí sabe o que eu quero? E Amós responde, o que Deus quer? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade. É isso que eu quero, é isso que eu tudo quero. Não é sobre só estar nos momentos religiosos, mas sobre criar justiça. E justiça é ação contra a injustiça. Não é apenas sou justo porque pago os meus impostos, sou justo porque eu trabalho pela causa do oprimido, do excluído, é isso que é ser justo. E precisamos ser mais como Vasti. Eu não estou acabando, mas eu gostaria que nem precisa apagar a luz, gostaria que todos fechassem os olhos. E se esse tópico mexeu com você, e você precisa ser mais como Vasti, e trabalhar mais pela inclusão, e pela justiça social, e pelo pobre, se coloca de pé.
Senhor, existem pessoas sinceras em pé, porque entenderam que o Senhor as chamou para suprir a necessidade de alguém. Eu não sei quem são esses alguém que essas pessoas que estão de pé precisam alcançar. Mas eu sei que o Senhor faz o plano perfeito de colocar essas pessoas na frente deles. E essas pessoas que necessitam daquilo que eles têm para dar. Não daquilo que eles não têm, daquilo que eles têm para dar. Então, que daqui em diante, Senhor, esse levantar seja uma atitude de mudança, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Outra coisa impressionante que eu aprendo com Vasti é que Vasti deu valor a quem ela era, e não ao que ela tinha. Aí o rei está bêbado. Por que isso, gente? O rei Xerxes, o Bambam, que todo mundo diz assim, é o Deus lá. Ele está muito bêbado, porque ele está fazendo uma festa 7 dias, bebendo. Gente, eu não sei, se eu bebo 2 horas, 3 horas seguidas, eu vou ficar bêbada. O cara está bebendo há 7 dias, você acha que ele vai estar super feliz? Super feliz, que ele vai estar alegre, né, e tudo mais. O cara está lá bêbado, beleza? Aí ele já ostentou tudo que ele tem. Ele já ostentou o ouro, ele já ostentou lá os panos, os tecidos, a decoração Moriete do rei Xerxes. Pode ser Moriete do rei Xerxes, né? A decoração, os lugares, as coisas, o nananã, aquilo, coisa e tudo, ok? Só faltava uma coisa que ele tinha como bem e objeto que ele não tinha apresentado às pessoas ainda. Vasti. Porque Vasti, gente, era muito bonita. Muito bonita. Mas qual que é o problema dela ir na festa, não é mesmo? Olha a cultura como era. Eu peguei no comentário bíblico do Antigo Testamento da Vida Nova, um comentário sobre como era a cultura ali. Alguns estudiosos irão dizer que, para aquela época, o harém ficava em um lugar isolado, e a lei proibia que as pessoas olhassem para o rosto das mulheres do harém. E quem estava também no harém? A rainha. Nessa época, as mulheres persas se deslocavam de um lugar para o outro em carruagens fechadas, para que não fossem expostas ao olhar das pessoas. Se for esse o caso, como Joséfo relata, Xerxes estaria pedindo a Vasti que se rebaixasse e assumisse uma conduta indigna de sua posição real. Expô-la ao olhar de toda uma população da cidadela seria uma humilhação muito maior do que ela não se curvar diante de um oficial respeitado, mas seria uma quebra de protocolo, Gente, quando o rei bêbado chama Vasti, ele não está dizendo, meu, que honra, quero minha mulher do lado de mim. Porque assim, né, você está casado, você está namorando, você não quer apresentar, né? Mas não como seu objeto sexual, mas que você está ali todo apaixonado, você não consegue ficar longe. Não é essa atitude que o rei Xerxes faz. Ele fala, eu quero que ela venha, manda colocar lá a coroa, vem bonitona, quero que ela apresente para todo mundo, quem quer ver a rainha linda? Só que você acha que nos dias de hoje a gente é muito imediatista, não é? A gente fala, desfala, refala, apaga a mensagem porque mandou na hora da raiva. Aí a pessoa, eu li, hein? Aí você já fica com vergonha, é ou não é? Naquela época, gente, as pessoas não eram imediatistas, porque uma palavra trocada errada era a sua sepultura. Não tinha esse meio termo. Então, quando Vasti chega lá, os caras lá e fala assim, olha, o rei mandou, hein? Põe a corozinha, vai lá para a galera e desfila na galera. Você acha que na hora ela deu um chilique? Gente, provavelmente ela pensou, eu sou linda e não mereço ser objeto sexual de ninguém. Mas se eu falar isso para o rei, pode significar a minha morte, pode significar o meu exílio, pode significar tantas coisas, mas eu sou quem eu sou, e ninguém vai me rebaixar. Nem mesmo aquele que tem autoridade sobre mim. E a minha pergunta a você é, você sabe quem você é? O quanto de você tem negociado para ter o que você tem? O quanto de você tem sido negociado para estar na posição que você está?
Então quer dizer que você é um contador e tudo bem você estar numa empresa onde você precisa fazer todas as falcatruas possíveis, porque sim, nós sabemos que empresário neste país, com uma carga tributária como nós temos, é quase que impossível, não é? Não é? Mas aí, você negocia quem você é, porque você acha injusto, realmente é injusto. Então, já que é injusto, vou fazer mesmo. E aí você foge daquilo que é lei. Em vez de você lutar politicamente, você luta de forma ilegal. Poxa, será que você sabe que Deus te levantou como dentista? E talvez vão ter dentes que você precisará cuidar, que não vão te pagar o valor necessário? Mas que um sorriso, uma pessoa que esconde o seu sorriso, esconde sua identidade, esconde medos, esconde traumas, não consegue ter relações, não consegue fazer família. Cara, pessoas às vezes que têm problemas dentários não conseguem fazer amizade, não conseguem namorar, não conseguem emprego. E você? Deus te levantou como psicólogo. Sim, eu sei que tem psicólogos que ganham muito bem, graças a Deus por isso. Mas será que você está atendendo pessoas que estão na beira da depressão, do precipício? E você está negociando sem quem você é para ajudar o outro por causa de um valor de uma sessão que Deus te daria 3, 4 clientes? Você sabe quem você é? Sabia que Deus te fez uma pessoa preta? E você pode dizer, eu sou uma pessoa preta num país racista. E isso não é um privilégio. Você tem um privilégio, sim, de lutar, de resistir, de se empoderar, de ser quem você é. Porque a Bíblia só pode ser lida por uma teologia negra, por pessoas pretas. O quanto de você está barganhando por causa do poder, do status. O quanto de você, o quanto você tem mendigado o amor dos outros, sendo que Deus te ama. Você sabe que é amado, filho de Deus, e que não precisa estar numa relação violenta. Você sabe que você é amado, filho de Deus, que não precisa se entregar a pessoas que vão te fazer de objeto sexual. Deus não te criou para ser um objeto. Deus te criou com personalidade, com característica, com empoderamento. Meu, bate no peito e diz, eu sou eu mesmo. E está na hora de você ser como Vasti. Eu sou linda mesmo, e ninguém vai me rebaixar a objeto sexual. Feche seus olhos rapidinho. Você que ouviu esta palavra agora, e você não tem sido mais você, você perdeu as suas características, sua personalidade, se coloque em pé, eu quero orar por você. Você não tem se amado, você não tem se valorizado, você nem tem mais se achado bonito, você não tem se achado uma pessoa agradável para estar com os outros, você não tem se achado um bom profissional, bom, porque a empresa que você está te diminuiu tanto que você já nem se acha mais bom profissional. Você não tem se achado bom para a relação que você está, porque onde você está, você não está conseguindo ser essa pessoa. Senhor, há corações aqui que se colocaram de pé e perderam de alguma forma, Senhor, aquilo que o Senhor as criou para ser. E eu sei que o Senhor pode restaurar hoje a personalidade, o caráter, a condição de vida, o empoderamento. Eu sei que o Senhor pode fazer isso na vida dessas pessoas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida delas que elas vão começar a viver um novo tempo na vida delas, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Outra coisa que eu aprendo com Vasti é que Vasti resistiu ao sistema.
Não era suficiente Vasti se achar linda. Não era suficiente Vasti se empoderar. Isso não era suficiente. Ela precisava dizer: não irei. Resistir ao sistema. E quando eu penso na palavra resistir, logo me vem aquele versículo: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E aprendo com Vasti também que a gente não precisa resistir apenas no mundo espiritual. Sim, nós precisamos resistir ao mundo espiritual, mas nós precisamos resistir também às coisas que são físicas. Porque vamos pegar o exemplo de Jesus na tentação. O que o diabo fala para Jesus? Vou te dar poder. E quando Vasti diz: eu não vou, o que ela está dizendo? Eu não quero mais poder. Mas muitas vezes nós nos colocamos num lugar de medo, de resistência mesmo, porque temos medo de perder o poder. Temos medo de dizer não e ser mandado embora. Temos medo de resistir. Temos medo de nós mulheres, que toda hora somos assediadas, de ir numa delegacia e falar: olha, tal pessoa abusou de mim. Bruna, não vai acontecer nada, isso aqui é uma destruição. Mas se você não resistir, como suas filhas, sobrinhas, netas, como elas vão viver no mundo que você não resiste hoje? Sobrará para elas resistir e passar por isso, querida. Se você não começar a resistir como pessoa preta e denunciar o racismo que está inclusive na tua empresa, como vai mudar? Você precisa sim resistir a esse reino do mundo. Esse reino hoje que impera, essa maldade no mundo que impera. Isso não é reino de Deus, porque no reino de Deus não há hierarquia, reino de Deus não há separação, reino de Deus não há dor, reino de Deus não há humilhação, reino de Deus não há essas coisas que deturbam quem a gente é. E quando a gente fala somos cristãos, quando a gente vai lá e fala: eu estou participando desse movimento de Cristo, esse reino de Deus que vai se instaurar, chega na hora da gente resistir e a gente foge. Deus está procurando Vastis que resistam. Resista a esse reino que é o oposto do reino de Deus. Resista à exclusão de homoafetivos. Ai, querido, está na hora de a gente ser mais resistência. Você precisa resistir aos subsalários que são colocados apenas para as pessoas pretas. Você precisa resistir a uma democracia que está sendo abalada. Porque o dia que nós não tivermos mais direito de falar, nós já nem temos nas igrejas. Esses dias eu estou participando de um processo com outras pessoas. Não vou falar os nomes, né, porque depois vai que isso aí vai para os lugares. E aí os diálogos nesse lugar sobre os homoafetivos. Não era sobre os homoafetivos e virou sobre os homoafetivos. Num processo religioso, num lugar religioso, onde existem pessoas de liderança. E neste processo, eles já sabia que muitos deles já nem dizem que a gente vai para o inferno, eles só não falam do altar, mas nem dizem que a gente vai para o inferno. Mas pode dizer uma coisa? Ele não vai te incluir. Sabe por quê? Porque ele não resiste. Ele não consegue resistir porque ele tem medo de perder a posição dele de liderança, o salário que está sendo pago pelo esse conjunto religioso. E sabe o que acontece com a gente? A gente não resiste. Porque a gente não vai aprender Bíblia. Aprender Bíblia é resistência. Aprender Bíblia é dizer assim: eu tenho um Deus que me representa aqui, ó. A gente nem resiste quando esse sistema religioso diz que a gente vai para o inferno. E a gente acata isso e fala: vamos mesmo. Está todo mundo lascado, Brasil, vamos dar a mão. E já que estamos no inferno, vamos abraçar o capeta. É ou não é? Vai falar a verdade, que você não deu uma abraçada no capeta quando te expulsaram da igreja.
A gente não resiste quando alguém fala que nós não somos o alvo do amor de Deus. A gente fica indignado, mas a gente não vai para a palavra. A gente não ensina, a gente não fala, a gente não prega, a gente não inclui, a gente não é referência. Por quê? Porque a gente está tudo certo aqui, ó, já sei que é. Já imaginou se Martin Luther King não tivesse resistido? Mas resistir te colocou ele no alvo da bala. Mas ele estava mais preocupado com quem ele era, com o que ele tinha. Já imaginou se Lutero não resiste? Até hoje a gente estava pagando indulgência, achando que Deus só ia nos amar pagando alguma coisa. Deus te chamou para resistir. É resistir dentro da sua empresa. E é incomodar. Peraí, por que nos cargos de liderança eu não estou vendo ninguém gay? LGBT, lésbica, trans. Peraí. Por que somente as pessoas que estão lá na parte mais operária são as pessoas pretas? Não tem um gerente. Eu entrei agora numa empresa, fiquei 15 dias, tive um treco. Em 15 dias, a empresa foi tão machista, só tinha homem branco, machista, escroto. Podia falar isso? Eu sempre dou uma fora, gente. Que só sabia fazer piada machista, piada homofóbica. Eu saí de lá. E quando eu saí, eu falei para a menina da RH, você já contou quantas mulheres gerentes tem aqui nessa empresa? Você já viu quantas pessoas pretas tem aqui na liderança? Porque eu não vi nenhuma. E se não tem nenhuma até hoje, com quase 30, 40, 50 gerentes nessa empresa, não sou eu aqui que você precisa mudar isso. Está errado. Essa empresa é racista, essa empresa é homofóbica, e eu não fico numa empresa dessa. E a última coisa que eu... Aliás, feche seus olhos. Se você percebeu que você não está resistindo, se coloca de pé. Que você não tem sido essa pessoa de resistência, de falar, não, olha, eu preciso me posicionar e eu não estou me posicionando. Aleluia. Senhor, eu apresento essas vidas diante do teu altar, Pai. São pessoas de coragem, que neste ato agora de levantar resistiram, que se colocaram de pé e falaram, Senhor, eu quero mudar isso na minha vida, porque eu quero me colocar no lugar que eu devo ser colocado, com o posicionamento que eu tenho que ter, de resistência, sabedoria. Não é sobre revoluções nos tapas, é sobre revolução na fala, no ser do amor, é sobre a transparência do amor, que transforma as ações, mesmo que seja um amor firme. Senhor, dá empoderamento para essas pessoas e resistência em nome de Jesus. Só que nós temos um problema. Pode se sentar. Às vezes, muitas vezes, quando você resiste, talvez venha o dia mal. E Vasti viveu o dia mal. Diferente do que muita gente acha, que ela foi exilada, que ela foi divorciada, ela foi rebaixada, sim, dentro do próprio harém. Pelo menos alguns estudiosos falam assim, que ela foi rebaixada dentro do próprio harém, não tinha mais privilégios, por exemplo, de fazer um banquete para as mulheres, e não podia mais comparecer ao rei para ser a mulher do rei naquele momento. E, às vezes, resistir traz o dia mau. Mas eu queria inverter essa lógica. Porque, às vezes, gente, o dia mau não é o dia que você só não tem dinheiro. Eu também estou assim. O dia que você abre a conta e está lá 1.000 negativo. E você fala, meu Deus, nem o meu salário entrando 3 meses aqui da conta. O dia mau é quando alguém consegue te fazer se sentir um objeto. Vasti, sim, viveu um dia mau porque ela saiu deste lugar de poder. Mas ela não viveu o dia mau porque ela não se sentiu um objeto na mão de ninguém. E talvez você esteja vivendo esse dia mau. O dia mau é quando você não consegue resistir a um sistema mau. O dia mau é quando uma mulher, dando à luz, é estuprada. Isso é um dia mau. O dia mau é quando uma mulher branca precisa defender seus filhos pretos do racismo que está vivendo.
Mas um dia péssimo é quando a mulher preta, que tem filhos pretos, é invisibilizada. Porque isso é muito pior do que a mulher branca. O dia mau é quando milhares de homoafetivos escutam um sistema religioso opressor, o tirando da comunhão do Pai. Isso é dia mau. O dia mau é quando os filhos de Deus se recusam a se apresentar e apresentar a Bíblia, ensinar a Bíblia, mostrando que a Bíblia os inclui. Quando você acha que a Bíblia só te condena, é um dia mau. Sim, ela te confronta, ela traz juízo, ela traz amor, ela traz ensino. Mas quando isso só traz acusação de inferno, é um dia mau. O dia mau é quando mais de 33 milhões de pessoas passam fome no nosso país. E quando a gente sorri com isso, isso é um dia mau. Esse dia mau na sua vida precisa realmente acabar. Mas existem dias maus como Vasti teve. E o dia mau de Vasti foi perder o poder. E muitas vezes você não resiste, você não se torna quem Deus mandou você ser, porque você tem medo do dia mau. Mas em Salmo 49, versículos 5 ao 9, fala assim: por que devereis temer quando me vierem os dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Por que temerei o dia mau? Aí sabe o que o salmista fala? Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Se o dia mau chegar, resista, persista, porque o reino de Deus está chegando para você. Você crucificado. Às vezes a gente usa um evangelho muito do poder. A teologia da prosperidade faz muito isso. Você vai ser o cabeça e não cauda. Né? Até parece que a gente é um dinossauro. E a gente fica querendo sempre estar numa posição ultra, mega, hiper, ultra, thunder, blundercast. E Deus está te pedindo para ser uma pessoa para quem Ele te criou para ser essa pessoa, e que talvez não esteja neste lugar de Thundercats, mas que faça muito mais diferença na vida de outros, na vida de uma sociedade, de uma comunidade. Talvez como Vasti, em 2021, ainda tem a gente pregando que ela foi uma pessoa péssima. Mas se você se achar essa pessoa péssima, aí você quebrou o propósito que Deus te criou para ser, filho, amado e querido dEle. Não deixe o diabo dizer que você é uma pessoa que Ele não te criou para ser. E se posicione para isso. E não deixe que o dia mau te tire deste lugar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigada pelo privilégio de falar da Tua palavra. E nós queremos, como comunidade, agradecer pelo privilégio de sermos ensinados e colocados no eixo novamente. Mas, Senhor, hoje queremos Te pedir perdão. Pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes não somos o que incluímos, não entendemos quem somos, não resistimos porque temos medo do dia mau. E eu sei que para muitos aqui, Pai, o dia mau tem sido devastador, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vá no coração de cada um que tem falado para Deus: Deus, eu não aguento mais esse dia mau.
E, Senhor, traz a sua brisa, que é leve e suave, fazendo com que ele tenha um fôlego de vida e esperança para continuar, meu Deus. Existem, Senhor, pessoas aqui, Pai, que precisam se empoderar de quem elas são, porque a obra que o Senhor tem para fazer é somente com essas pessoas. Elas são pessoas insubstituíveis, mas elas não entenderam, Pai, que elas são essas pessoas. Por isso, toca no coração das pessoas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Se coloca de pé. Talvez você veio aqui hoje e o dia mal te tirou do caminho de Deus. Eu sei, eu também já tive um dia mal que eu saí do caminho de Deus, eu não aguentei. Não é vergonhoso dizer isso. Mas Deus te trouxe aqui hoje com um propósito de você se reconciliar com Ele. E Ele está dizendo para você que Ele te ama, mesmo não tendo resistido ao dia mal, porque Ele sabe da tua fraqueza, Ele sabe da tua dor, Ele sabe que você aguentou até o quanto você podia, até o quanto que você conseguia. E Ele está te dizendo, não se diminua mais, porque eu te amo e estava te esperando. Talvez você veio aqui e falou assim, eu não acredito muito em Deus, mas estou indo. E estando aqui, Deus está dizendo para você, eu te criei para ser algo que você não imaginou que seria. Meu filho amado, minha filha amada, minha filha amada. E hoje eu quero te convidar, você que precisa se reconciliar com Deus, você que precisa voltar a olhar para você como filha amada de Deus. E quero também te convidar para você que nunca entregou sua vida a Jesus, mas que tem alguma coisa que você não está sabendo explicar, que você está sentindo no teu coração. Isso que você está sentindo no seu coração não é uma emoção ou palpitação, o Espírito Santo de Deus está aí. Então, se você quer voltar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, eu queria orar por você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Mas pastor, eu tenho vergonha. Não tenha. Ciúmes de mim. O seu amor é e ao vento de sua misericórdia. Pastor, outra vez eu vou. Deus marcou um encontro com você hoje, não é na outra vez. Quando a gente conhece uma pessoa, aleluia, quando a gente conhece uma pessoa, para essa pessoa saber que a gente está interessado nela, a gente precisa dizer, estou interessado em você. A gente precisa se expor, e Deus está te pedindo, expõe o seu interesse em mim. Expõe o seu interesse em mim, porque eu já estou expondo o meu interesse por você, antes de você nascer. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Presbíteros, pastores, missionários, se puderem vir e orar por essas pessoas. Senhor, nós apresentamos cada um aqui. Essas pessoas estão vindo aqui na frente dizendo que te ama e quer viver algo novo contigo. E
tem alguns que estão aqui, que estão dizendo, Senhor, que não querem mais errar nas mesmas atitudes, Pai. Assim como o Senhor fez comigo neste altar. Faça com essas pessoas aqui, Senhor. Que eles e elas se sintam amadas e amados por Ti. Escreve o nome deles no livro da vida e que de lá jamais saia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém.